Bom dia, como é que vocês estão? E aí, gente, bora continuar a leitura de Exilados da Capela? Minha voz de manhã ela fica um pouco mais rouquinha, mas não é nada de coisa, vai melhorando. Deu uma fechada no tempo aqui também. Vamos continuar então nossa história? A gente parou na página 22. Deixa eu encher o negócio pra não ficar batendo. A gente parou na página 22, onde a gente ia começar a unidade 4, que fala como era então o mundo. O panorama geográfico da Terra nessa época era o seguinte: Oriente, que era o grande continente da Lemúria, que se estendia às alhuras da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, descendo até a Austrália, incluindo a Polinésia. Eu sempre achei que era, não, é Índico. A região central da Ásia, B, né? A região central da Ásia, limitada ao sul pelo Himalaia, que se estendia para o leste do Pacífico adentro, para o oeste, terminava num grande mar que subia de sul para norte, passando pelas regiões ocupadas pelo Indostão, Beluquistão, Pérsia, Tartária e terminando na região ártica. Divisão geográfica anterior às últimas guerras. Esse foi o habitat central da terceira raça. Ocidente, o continente formado pela Grande Atlântida, que se desenvolvia ao sul e ao norte da região, hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. D. Parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos para o Oriente, na direção atual da Groenlândia, que legal, não achava que não tinha N, e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. Nessas duas regiões estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça, e ao norte, com o continente ártico, denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até uma altura de um paralelo 80, sobre todo o território europeu. Os continentes Ártico e Ártico suportam 90% de todo o gelo existente na Terra. Estudos da paleontologia feitos por expedições científicas demonstraram que verdadeiras florestas cobriam essas regiões no passado e se encontram agora enterradas em camadas profundas de 4 a 2 mil metros no gelo e provam que há milhares de anos essas regiões eram de clima temperado perfeitamente habitáveis. Essa foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, o de Árias. Além destes 5 continentes, a tradição consigna da existência do chamado primeiro continente da Terra Sagrada, dos deuses, que era o berço do primeiro Adão, a habitação do último mortal divino e escolhido como uma sede para a humanidade, devendo presidir a semente da futura humanidade. Como se vê, trata-se da própria capela, que após a descida dos exilados, passou a ser considerado como uma região ligada à terra, um prolongamento desta por ser a própria pátria, o paraíso momentaneamente perdido e para onde deveriam voltar ao fim do seu exílio. Esses continentes, ao que nos referimos, eram então habitados pelos homens da terceira raça, que assim se distribuíram. Na Lemúria, os Hutas, homens de pele escura; na Ásia, os mongóis de pele amarelada; na Atlântida, os atlantes de pele avermelhada, os primitivos que serviram de semente à quarta raça. Sem embargo dessas diferenças de cor, as demais características biológicas já descritas prevaleciam mais ou menos uniformemente, mas todos os indivíduos dessa terceira raça em todos os lugares. Para aqui fazer as reflexões a respeito da leitura. Vamos voltar. Unidade 8. A sentença divina. Iam em meio ao ciclo evolutivo da terceira raça, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando nas esferas espirituais foi considerada a situação para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade.
Esses ciclos são muito longos no tempo, pois incluem a evolução milenar de todas as respectivas sub-raças. A escolha, como já dissemos, recaiu nos habitantes da capela. Eis como Emmanuel, o espírito superior da hierarquia, tão estritamente vinculado agora ao movimento espiritual da pátria do Evangelho, inicia a narrativa desse impressionante acontecimento. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas enfermidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho de evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. Após as considerações, ele acrescenta: as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime, aqui na Terra longínqua. Dá-nos, pois assim, Emmanuel, com estas revelações de tão singular natureza, a localizar aquelas entidades... Não, peraí. Perdão que eu dei uma trocada aqui nas linhas. É porque tá escrito com muito pequenininho lá. Oh. Chutaram a luz aqui, a menina. A Aline. Vamos voltar. Eis como Emmanuel, o espírito superior de superior hierarquia, tão estritamente vinculado agora ao movimento espiritual, inicia impressionante acontecimento. Ele fala, né? Há muitos milênios, um dos orbes de cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes... esse trem pra cá, porque eu fico anotando esses negócios, né? Essa caneta aqui é de cá, essa aqui é de cá. Tem canetinha pra cada coisa. Não. Ó. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e de virtudes. Após outras considerações, ele acrescenta: as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes aqui na Terra longínqua. Dá-nos, pois assim, Emmanuel, com essas revelações de tão singular natureza, as premissas preciosas do conhecimentos espirituais transcendentes, relativos à vida planetária, ou seja, conhecimentos estes já de alguma forma focalizados pelo codificador, que abrem perspectivas novas e muito dilatadas à compreensão de acontecimentos históricos de outra forma, como aliás com muitos outros tem sucedido, permaneceriam na obscuridade, ou melhor, na melhor das hipóteses, não passariam de lendas. Aliás, essa permuta de população entre orbes afins de um mesmo sistema sideral, e mesmo em sistemas diferentes, ocorre periodicamente, sucedendo, sempre que expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divinas, porque vem permitir reajustamentos oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para a comunidade de espíritos habitantes dos diferentes mundos. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta possibilitando a reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda e de conforto, o exercício e, enfim, a fraternidade para todos os seres da criação. Escolhidos, neste caso, foram habitantes da capela, que, como já foi dito, deveriam ali ser expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe. Vamos continuar nessa historinha. Resolvida, pois, a transferência, os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrível decisão foram notificados no seu novo destino e da necessidade da sua reencarnação em planeta inferior. Reunidos no plano etéreo daquele orbe, foram postos na presença do Divino Mestre para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa, que lhes serviriam de consolação e amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que lhes estavam reservados por séculos. Grandioso e comovedor, então, o espetáculo daquelas turbas dos condenados que colhiam outros dolorosos de seus desvarios segundo a lei
imutável da eterna justiça. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia, compassiva, exortou aquelas almas desventuradas da edificação da consciência pelo cumprimento de deveres da solidariedade, do amor e do esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e na caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhe sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres desolados e aflitos deixavam atrás de si um mundo de afetos, não obstante, para os seus corações impernidos na prática do mal. Seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios, na saudade da amargura, reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus, confortados por sua imensa misericórdia. Se havia dúvida que a gente tinha feito merda, né, gente? Galera, perdão, não sei se eu vou dar conta de tirar, mas enfim, a gente não sabia se a gente tinha feito caquinha, né? Ai, agora a gente já sabe. E que não foi pouca. Bem, agora não sabíamos, agora já sabemos. Vamos continuar, né? Nessa história aqui. Tô aqui até passada. Grandioso e comovedor foi então o espetáculo daquelas turbas de ordenados que colhiam os frutos dolorosos de seus desvarios, segundo a lei imutável da eterna justiça. Eu tô passada, gente. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e justiça essa orbe, né? Como a palavra sábia e compassiva exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos das lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as ao halo bendito das suas misericórdias e de sua caridade sem limites. Acho que eu voltei a leitura, mas então era precisava. Abençoou-lhe com lágrimas santificadoras, fazendo-lhe sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhe a sua colaboração cotidiana e na sua vinda no porvir. Aqueles seres desolados e aflitos, que deixavam para trás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios na saudade da amargura, e reencarnar-se-iam no seio das graças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não vieram a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus, confortados na sua imensa misericórdia. Assim, a decisão irrevogável cumpriu e os exilados, fechados os seus olhos para os esplendores da vida, felizes no seu mundo, foram arrojados na guerra tormentosa para de novo somente abri-los nas sombras escuras de sofrimento e de morte do novo habitat planetário. Foram às cortes de Lúcifer, que, avassaladas pelo orgulho e pela maldade, se precipitaram dos céus à terra, que daí por diante passou a ser-lhes morada purgatorial por tempo indefinido. Após a queda, conduzidos por entidades amorosas, auxiliares do divino pastor, foram degredados, reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em colônia espiritual, acima de crosta, onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e adaptação para a futura vida a iniciar-se no novo ambiente planetário. Peraí que eu parei aqui e eu vou dar essa opinião. Eu gosto das leituras mais dinâmicas porque eu gosto que esses livros fiquem gravados para que nós façamos os estudos depois, para que eu dê a minha opinião depois, mas eu preciso fazer uma ressalva sobre isso aqui.
Lúcifer. Nós temos uma passagem aqui, isso me pegou. Assim, a decisão irrevogável se cumpriu e os exilados seríamos nós, no caso, ou seres de capela, né? Fechados os seus olhos para os esplendores da vida feliz do seu mundo, que era capela, foram arrojados na queda tormentosa para de novo somente abri-los nas sombras escuras, ou seja, veio para cá para sair das sombras mesmo. Então aqui veio para evoluir mesmo, involuiu de capela e veio para cá. E aí ele fala sobre as sombras escuras de sofrimento e morte do novo habitat planetário. Continuando. Foram as cortes de Lúcifer. O que é uma corte? Deixa eu pausar aqui, porque deu despertar aqui, que tô lendo uma hora dessa. Tá. Foram as cortes de Lúcifer, as cortes do povo, né? As cortes devem, muito provavelmente, os outros seres, os seres como nós, em evolução, onde eles estavam, em qual planeta, que aqui ainda não falou, mas talvez fale, mas... Enfim, que precipitaram dos céus à terra. Essa galera que tava lá, que quis vir pra cá também, e fugiu de lá, vamos usar esse termo, aberta a discussão, eu tô dando essa opinião porque eu quero deixar isso gravado, depois eu vou falar sobre isso, possivelmente, depois quando formos estudar algumas questões, mas essa questão aqui vai ficar, enfim. Foram isso, então, avassaladas pelo orgulho e pela maldade. Então, assim, tava muito pior, a corte de Lúcifer tava muito pior que os exilados de capela. Lúcifer era um guardião do planeta. Assim como realmente nós temos os guardiões do nosso planeta, nós tivemos Jesus que veio aqui pregar, que é um guardião de um outro planeta, inclusive de uma dimensão totalmente assim, quase inalcançável para nós desse planeta, mas a corte do cara, não foi? No momento algum fala sobre ser ele. Esse nome foi negativado aqui. Eu não vou nem usar os outros termos expressivos pra gente não falar. Esse nome foi negativado aqui. E ele fala sobre isso aqui nesse livro. E que passou... Então, por eles fazerem isso passou a ser moradia purgatorial. Eles também então foram condenados a ficarem aqui. Então, nós, dois planetas diferentes, viveram... Dois exilados, não foram exilados, né? Mas os exilados e fugitivos. Então, essa ideia de que há uma guerra de anjos e demônios, que há uma guerra, é totalmente real. Por assim, a expressão talvez esteja errada, mas assim, que Lúcifer é algo que fala realmente, que é um nome negativo, de que é um ser que é contra Jesus Cristo, não, o cara é da mesma equipe, o cara realmente fez... governava um lugar e que o problema foram pessoas, seres evoluídos como nós. Eu tô passada. Se eu tiver errada, vai em discussão, mas eu vou até voltar pra leitura. Mas a página 25 desse Exilados de Capela me marcou. Não tenho o que dizer. E eu, a partir de agora, acho que eu vou começar a falar sobre isso quando eu achar assim bem... Mas... Porque não tem lógica. Eu queria essa pergunta, eu queria responder essa pergunta pra mim. Obrigada, gente. Obrigada, porque o universo traz as respostas. Vou até tomar água. Vou até tomar uma água. Caramba. Gente, se a gente for parar pra pensar, nós tá vivendo, nós tudo, nós nessa terra aqui, então se for pra pensar, nós vivemos no inferno. O inferno é aqui, se for isso. Né? Se for de acordo de achar que são, né? Nós também somos demôniozinhos ruins, né? Estamos aqui pra melhorar. Nós só não fugimos igual os do outro planeta. Mas pelo jeito, se eles não exilam nós iam fugir. Puta que pariu. Vamos embora, né? Vamos estudar. Vamos voltar aqui no livro, vai. Isso ficou interessante pra mim. Eu queria grafar isso, senão depois eu esquecia. E eu não edito. Não confundir esse estágio pré-encarnativo dos capelinos com o período astral preparatório dos espíritos formadores da primeira raça-mãe, que a teosofia, para nós erroneamente, denominar adâmica. Adâmica
Tem nada a ver, Adão já é bem, ó, depois, né? Já tava tudo aqui, né? Vamos falar por aí. 9. As encarnações punitivas. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo, nos seios dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos, cujos corpos, já biologicamente aperfeiçoados, deviam iniciar-se na reencarnação dos capelinos. Esses núcleos eram localizados no Oriente, no Planalto do Palmir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria e no Ocidente, entre os primitivos Atlantes. Entre todos os chineses, mongóis, eram os mais adiantados, que confirma Emmanuel quando diz: quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração construindo as obras do porvir. E acrescenta, inegavelmente, o mais pristino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. Para a ciência oficial da civilização chinesa, não vai além de 300 anos antes da nossa era, mas as tradições fazem-na remontar mais de 100 mil anos. A civilização chinesa, entretanto, veio da Atlântida primitiva. A gente pode ver isso no capítulo 15, vídeo capítulo 15, o que demonstra ser um anterior até mesmo à sua última data. Os capelinos, pois que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando o momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que nos referimos, predominantemente no Planalto do Palmir, que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. Peraí. Só para nós marcarmos aqui, a civilização chinesa, então, ela vem de Atlântida primitiva. Os capelinos, então, vêm de Pamir, né? Planalto do Pamir. Planalto do Pamir. Isenção. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que de um ponto de vista mais geral, não deixa, contudo, de ser esclarecedora. Diz ele, aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, e com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história cronológica dos seres. Dessa forma, pois é que formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização, em perspectiva que dali formaram-se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo, máximo no Oriente, onde habitava a terceira raça em seus mais condensados agrupamentos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever que esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. De onde vieram esses homens novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecundada. No meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. De onde vieram estes homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra, rodopiam os céus e os infernos como sementes de geração e de luz. O vento sopra para onde impulsa a mão que criou sua força, e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. Os homens novos que descubram entre os homens antigos da terra, os quais nasceram desta ser fecunda, vêm a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. Porém, eles vêm de cima, porém, vêm envoltos em luz, e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra.
Se, porém, os seus olhos e suas fontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. São árvores de pomposa folhagem, nas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e onde as desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro e as suas mãos de ferro e seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fonte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. São árvores de pomposa folhagem, nas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e de onde se desterrou por algum tempo. A sua cabeça é de ouro, as suas mãos de ferro e seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. A geração proscrita traz na fonte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, seu entendimento obscureceu-se. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado, e a luz, a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação, cujos corações não edificam moradas e nem levantam tendas. Porque serão peregrinos no cárcere porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente de geração em geração nos cimos onde não há trevas, porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre, ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinaram os primeiros tempos de uma formação geológica. Continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações da ordem geral. Como já dissemos, toda mudança do ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais e espirituais nos orbes em que se dão nos céus, na terra e nas águas, há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda a ordem, dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados, os capelinos nos tipos selecionados já referidos, verificou-se de ponto tamanha semelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homens, que se sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideuses e filhos de Deus, como diz a Gênese mosaica, e como é natural a dominar e dirigir os terrícolas. Tá vendo? A galera chegou aqui e encontrou um monte de gente evoluída intelectualmente e por ter tido evolução intelectual e não ter aproveitado isso de uma forma interessante. Nossa. E é isso que vai acontecer agora, viu, galera? Então vamos cuidar aí de nós, que é isso que vai acontecer agora. Galera que não conseguir acompanhar vai, infelizmente, continuar no mesmo para evoluir mais. Então, assim, vamos cuidar mais dessas coisas, né? Isso é pra mim também. Formidável impulso em consequência foi então imprimida a incipiente civilização terrestre em todos os setores das atividades primitivas. Dos trogloditas, habitantes de cavernas e tribos selvagens aglomeradas em palatifas, passaram então os homens, sob impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares mais altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o correr do tempo, definiram-se as massas etnográficas, as diferenças asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie. Adotaram-se costumes mais brandos, esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis, os povos que então saíam da era da pedra polida estabeleceram os fundamentos da indústria como a utilização, se bem que incipiente, dos metais.
foi se assegurando aos poucos à base de uma consciência coletiva e os homens, pelas experiências sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social, em novo e mais promissor período da civilização. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um cadinho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. Tradições espirituais da descida. Então, vamos começar, né? Nada existe que saibamos nos arquivos do conhecimento humano que nos dê desse fato remotíssimo e de tão visceral interesse a saber, o da miscigenação das raças pertencentes a orbes siderais diferentes e revelação tão clara e transcendente como essa que nos vem dos emissários da doutrina espírita, tanto quanto consta em seus primeiros anúncios da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados, como agora dessa narrativa impressionante de Emmanuel, que estamos a cada passo citando. Realmente, perlustrando os anais da história, das ciências, das religiões e das filosofias, vemos-las inçadas de relatos enunciados e afirmativas emitidos por indivíduos inspirados que impulsionaram e impeliram o pensamento humano, desde os albores do tempo, em todas as partes do mundo, conceitos e concepções que representaram um colossal acervo de conhecimentos a toda espécie e natureza. Mas em nenhum desses textos a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar como esta humanidade se formou no nascedouro, segundo as linhas espirituais da questão. O espírito humano, por isso mesmo, e por força dessa ignorância primária, foi se deixando desfiar Foi se deixando desviar por alegorias, absorver e fascinar dogmas inaceitáveis, teorias e idealizações de toda a sorte, muitas realmente não passando as fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas. Todavia, neste particular que nos interessa agora, nem tudo se perdeu da realidade, e buscando-se no fundo da trama, muitas vezes inextricável, quase sempre alegórica dessas tradições milenárias, descobrem-se aqui e ali filões reveladores das mais puras gemas, que demonstram não só a autenticidade, como também a exatidão dos detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos, que estão trazidos à lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm. Assim, onde eu fui? Perdão, é porque voltou aqui a página. Tá. É porque esse Kindle voltou a página aqui. Assim, compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus, verifica que se o livro apócrifo do Enoque diz, em certo trecho, capítulo 6, versículo 21. Houve anjos, chamados veladores, que deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando os anjos, filhos do céu, as viram por elas e por elas se apaixonaram e disseram entre si, vamos escolher esposas das raças dos homens e procriemos filhos. Então seu chefe Samiasa lhes disse, talvez não tenhais coragem para efetivar essa resolução e eu ficarei sozinho responsável pela nossa queda. Mas eles lhes responderam, juramos não nos arrepender e de levar efeito a nossa intenção. Foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon. A partir de então, esta montanha foi denominada Armon, que quer dizer montanha do juramento. Desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens. Eis os nomes dos chefes dos anjos que desceram. Samazaia, que era o primeiro de todos, Uraque-Barameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Amarazak, Asqueel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Anami, Zaveleel, Samaveel, Etrael, Turel, Jomiael, Arazial,
e Arazial. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando-lhes a magia, os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores. Amarazak ensinou todos os segredos dos encantamentos. Batraal foi o mestre que observa os astros. Asqueel revelou os signos. Azael revelou movimentos da lua. Esse livro de Enoque, anterior aos de Moisés, também muito citado pelos exegetas da antiguidade e pelo apóstolo Judas Tadeu em sua epístola no versículo 1, dá, pois, o testemunho desse acontecimento. Enoque, no velho hebraico, significa iniciado. Depois que a gente terminar de ler a Bíblia no canal, a gente vai ler esse aqui. Que eu acho que é legal a gente ler antes de todos o livro de Enoque, então, né? Continuando. A tradição diz que escreveu uma cosmologia conhecida como livro de Enoque e acrescenta que era tão puro que Deus fez subir aos céus com vida. Falam dele Orígenes, Procópio, Tertuliano, Lactâncio, Justino, Irineu de Leão e Clemente de Alexandria e outros santos católicos. Os maniqueus o citavam a miúdo e Eusébio diz em sua obra intitulada Preparação do Cristão no Espírito do Evangelho que Moisés no Egito aprendeu com esse livro de Enoque. No século XVII, o explorador escocês James Bruce 1730-1794, descobriu um exemplar dele na Abissínia, mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebispo Laurense. Os etíopes, que são os medianitas na Bíblia, também dizem que Moisés abeberou-se desse livro que lhe fora ofertado pelo seu sogro, o sacerdote Jetro, que dele se valeu para escrever a Gênese. Os Jubileus, outro livro muito antigo dos Hebreus, acrescenta que os veladores vieram à Terra para ensinar aos homens a vida perfeita, mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas. Este livro, também conhecido como a Pequena Bíblia, é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento. Na mesma tradição dos Hebreus vemos que Moisés, filho de Têmeros, sacerdote do templo de Mênfis, que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo, após a sua libertação, a religião monoteísta e a nação de Israel, para que no seu seio, único então considerado preferível, descesse mais tarde ao planeta com o Messias Redentor. Moisés também se referiu ao transcendente fato e consignou na sua Gênese para que a posteridade fosse assegurado mais esse testemunho da sua autenticidade. Então, quer dizer que se explica antes de Jesus vir, né? Que então foi preparado para ele vir. Precisava libertar o povo. Realmente, velada embora cortina de alegoria, lá está o acontecimento descrito na primeira parte da narrativa, quando o profeta conta a criação do primeiro homem, sua queda e ulterior expulsão do paraíso do Éden. Esse mesmo empolgante sucesso histórico, Emmanuel agora nos relata, 4 milênios após, de forma objetiva e quase minudente, conquanto cingindo-se unicamente ao aspecto espiritual do problema, pois nele mesmo adverte, referindo-se às finalidades de sua gestada obra. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada na fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. No capítulo em que descreve os antepassados do homem e pondo à evidência o significado simplesmente simbólica, mas autêntica dos textos bíblicos, ele pergunta: onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, os nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados. Constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel, que são dois símbolos para a personalidade das criaturas.
Sim, realmente Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação que é a Terra. Que legal! Então vou falar o quê? Galera, que é a queda de Adão, então é o demônio em outros planetas. Será que Adão é o demônio nos planetas, lá no planeta do Lúcifer? Perdão, gente, é com respeito que eu tô fazendo esse comentário. Só porque mano, agora fez todo sentido pra mim. Tipo assim, Lúcifer, né? Propagador da luz. O cara trabalha do lado. Nossa. E colocar esse nome. Onde o esforço verte lágrimas e sangue, como também no sagrado texto está predito. Maldita é a terra por causa de ti, disse o Senhor. Com dor comerás dela todos os dias de sua vida. No suor do teu rosto comerá o seu pão até que te tornes a terra. Refere-se o texto aos capelinos, às sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas. Se é verdade que os filhos da terra, no esforço de sua própria evolução, teriam que passar por dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral, dúvidas também não restam de que a terra, de alguma forma, foi maleficiada com a descida dos degredados, para que aqui trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos. Então, gente, nós viemos exilados, a gente foi transferido do lugar. O que nós arrumamos em Capela, velho? Vocês têm noção? Os outros fugiu, lá do planeta de Lúcifer fugiu de lá pra vir pra cá. Então lá ainda era pior do que aqui. Agora imagina o que a gente fez pra gente ser expulso de Capela. Ai, desculpa, eu empolguei aqui, falei até alto demais meu nome, eu fiquei de cara aqui agora, como assim, gente? Como que nós é um povinho bom, hein? Ô, trem gostoso. Pensa no tanto nós era bom, hein? Nu! Eu achei que nós tinha acabado com... Não, nós foi expulso do planeta, gente. Pelo amor de Deus. A cagada foi pior. A cagada foi pior do que eu imaginava. Ai, com todo respeito à espiritualidade, a galera que trouxe as informações, mas a gente tem que fazer esses comentários, porque não dá, não. Para pra pensar, mano, a gente fez... Agora, a gente é pior do que os caras que fugiu do planeta do Lucifer, que a gente vive chamando de demônio. Os caras expulsou nós do lugar. Tanto que nós era bom. Vamos lá. Deve dar problema pros primitivos da Terra, não, gente. Vamos voltar. Compreendemos pelos textos citados que as gerações de Adão formam chamadas raças adâmicas, vindas da Capela, designação que o esoterismo dá, segundo seu ponto de vista, aos espíritos que formaram a primeira raça-mãe. Na fase em que, não possuindo corpo, forma a vida, não podiam encarnar na crosta planetária, o que é muito diferente. O esoterismo adota essa suposição para poder explicar a vida da mônada espiritual na sua fase involutiva, mas como temos explicado, para nós, nessa fase, cessa no reino mineral e a partir daí a mônada começa a sua evolução no astral terreno, mas adstrita ou integrada mais ou menos nos reinos inferiores mineral, vegetal e animal. Somente após terminar suas experiências desse último reino é que penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno, em trânsito para suas primeiras etapas no reino humanal. Qualquer dessas fases dura milênios. Mas retornando à narrativa do entendimento iniciático, diremos que Caim e Abel, que são os dois primeiros filhos, são unicamente símbolos das tendências do caráter dessas legiões de emigrados.
formadas em partes por espíritos rebeldes, violentos e orgulhosos, e em parte por outros que ainda criminosos, mas pacificados, conformados e submissos à vontade do Senhor, ou seja, os exilados de Capela e os fugitivos do planeta de lá de Lúcifer, que eu ainda não entendi de onde que é, que ele fala só do planeta dele. Então, vamos até colocar aqui para ver qual é o planeta dele. Socorro. Tá pra pensar. A gente ainda ficou um pouquinho de remorso, né? Mas você imagina. Que é isso? Ser expulso do lugar. Eu sabia que eu não tinha dado conta de ficar em algum lugar. Minha avó, filosofia interna, achava que era Júpiter. Nossa, como é que pode? Eu era pretensiosa demais, né? Expulsa de Capela. Que imagina se eu seria aceita em Júpiter, mas ainda vou morar lá. Nossa, eu tô passando. O esoterismo adota essa suposição. Peraí, não, eu tenho que voltar. Compreendemos, pois, pelos textos citados, que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas, as vindas de Capela. A redesignação do esoterismo, segundo os seus pontos de vista, os espíritos formam a primeira raça-mãe. Na fase em que, não possuindo corpo, forma e vida, não podiam encarnar na costa planetária, o que é muito diferente. Então, as raças adâmicas vindas de Capela. Tá. O esoterismo adota essa suposição para poder explicar a vida na mônada espiritual na sua fase involutiva, mas como temos explicado, para nós essa fase cessa no reino mineral e a partir da mônada começa a sua evolução no astral, o terreno, mas a distrito integrada, né? Menos nos reinos inferiores. Somente após terminar essas experiências é que entra no estranho. Mas retomando qualquer dessas fases dura milênios. Mas retomando a narrativa e no entendimento iniciático, dissemos que Caim e Abel, os dois primeiros filhos, são símbolos das tendências do caráter. É isso que eu expliquei. Então vamos lá. A corrente caínica, mais numerosa, foi o que primeiro se reencarnou, como já vimos, entre os povos da terceira raça, que mais depressa e mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar-se em contestação à massa predominante dos habitantes do planeta, naquela época cujo caráter dominador violento predomina até os nossos dias em muitos povos. Como conta Moisés aqui para nós, vamos ver. Saiu Caim da face do Senhor, habitou a terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e gerou Enoque, e ele edificou uma cidade. É fácil ver que Caim e Abel realmente tivessem existido como os filhos primeiros do primeiro casal humano. Não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar. E porque na terra seria então desabitada. É por isso evidente que os capelinos, ao chegar, já encontraram um mundo habitado por outros homens. O texto significa que as primeiras legiões de exilados, saindo da presença do Senhor em Capela, vieram à terra encarnando-se primeiramente no Oriente, mesclando-se com as mulheres dos povos aí já existentes, gerando descendentes e edificando cidades. E dizendo, da banda do Oriente e do Éden. Confirma o conceito, porque a suposição corrente que o Éden da Bíblia, se bem que é alegórico, referência a uma região situada na Ásia Menor, e o oriente dessa região justamente fica para os lados da Lemúria e Ásia, onde habitavam as rutas da terceira raça. E quanto os exilados da corrente abélica, diz a Gênesis, na força do seu símbolo, que eles foram suprimidos logo no princípio, o que deixa entender que a sua permanência na Terra foi curta. Prosseguindo, na enumeração das tradições referentes à descida dos exilados da Capela, verificamos que os babilônios antigos, conforme as inscrições,
cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Cunionic, povoação antiga da Caldeia, somente conheciam, como tendo existido à época do dilúvio, duas raças de homens, sendo uma de pele escura, que denominavam os Adames negros, e outras de pele clara, que denominavam os Sarcos, ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram à terra, obedecendo a 7 chefes, cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens. Acrescentavam-se essas inscrições, esses seres eram considerados prisioneiros da carne, deuses encarnados, e terminavam afirmando que foi assim que se formaram as 7 raças adâmicas primitivas. Na tradição dos hindus, na parte revelada ao Ocidente, por M.P. Blavatsky, lê-se que, pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seus pertences de uma outra cadeia planetária, muito mais avançada em sua evolução. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos ao qual seu aspecto brilhante valeu o título de filhos de fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de Manás. Eles tomaram sua habitação sobre a terra com instrutores divinos de jovem humanidade. E as mitologias e as lendas da pré-história não se referem a ela, uma idade de ouro que a humanidade viveu nos seus primeiros tempos em plena felicidade? E a deuses, semideuses e heróis dessa época que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram? Ora, como sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto, temor e miséria, bem se pode, então, compreender que a cidade de ouro foi vivida fora da terra por uma humanidade mais feliz. E que não se passa de uma reminiscência que os exilados conservaram da vida espiritual superior que viveram no paraíso da Capela. Os deuses, semideuses e heróis dessa época, que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram, permanecendo unicamente como uma lenda mitológica, quem são eles, senão os próprios capelinos das primeiras encarnações que, como já vimos em relação aos homens primitivos, rústicos e animalizados, podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais? E os heróis antigos que se revoltaram contra Zeus, o deus grego, para se apoderarem do céu e foram arrojados ao Tártaro, não serão os mesmos espíritos refugados da Capela que lá no seu mundo se rebelaram e que por isso foram projetados na Terra? Os heróis antigos, que se tornavam imortais e semideuses, não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas? Pois esses deuses são os capelinos que ligaram as mulheres da terra. Plutarco escreveu que os heróis podiam subir aperfeiçoando-se ao grau dos demônios, daimon, gênios e espíritos protetores, e até aos deuses, espíritos superiores. O oráculo de Delfos, na Grécia, a miúdo, anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos. Isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações, a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos? Total. Agora eu entendi. De novo, no livro dos Espíritos fala sobre demônio, os demônios ser do grego ser dotado de inteligência, e aqui ele remonta e fala novamente que demônios, que vem do daimon, que significa gênios, espíritos protetores. Nossa, cara, nem tudo que parece sempre falei isso na minha cabeça, cara. O oráculo de Delfos na Grécia, a miúdo, anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos, que é o que a gente falou aqui agora, né? Uma lenda dos índios de Pahut, da América do Norte, conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu, tornando-se um gênio do mal. Lendas mexicanas falam de um deus, Soota, que se rebelou contra Inti Supremo e foi arrojado à terra, como também de gênios gigantescos, os Quinanos, que tentaram apoderar-se do universo e foram eliminados. Finalmente, uma lenda asteca conta que houve o tempo em que os deuses andavam pela terra, que esta era na época um magnífico horto pleno de flores e frutos. Tudo isso, porventura, não são as ilusões
evidentes e claras à descida dos capelinos às suas encarnações na Terra? Como bem se pode então ver, as tradições orientais e outros povos antigos, inclusive dos hebreus, guardam notícias dos acontecimentos que estamos narrando em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos. Poderíamos buscar novas confirmações se não devêssemos, como é do nosso intento, nos restringir à origem espírita, por serem mais simples e acessíveis à massa comum dos leitores. Também porque esse nosso trabalho não deve ter aspecto de erudição, enredando-se em complexidade e mistérios do caráter religioso ou filosófico, mas simplesmente de crenças em revelações espirituais provindas dos espíritos autorizados responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas nesse século de libertação espiritual. Como remate dessas tradições, citamos agora a obra de Hilarion em Montenegro, membro categorizado da Fraternidade Essênia, contemporâneo e amigo de Jesus, investigador da pré-história, com revelações conhecidas por Moisés anteriormente, segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento de Atlântida aportaram à costa do Mediterrâneo, a norte nas faldas de uma cordilheira, que formaram um pequeno aglomerado de colonização no qual nasceu uma criança em que deram o nome de Abel. Aquela região pertencia ao reino Eteia, futura Fenícia governada pela Confederação de Cóbida, fraternidade de orientação sócio-espiritualista, que exercia incontestada hegemonia sobre grande parte no mundo então conhecido, e cuja sede fora transferida para Engegadá, na delta do Nilo, para um ponto entre os rios Eufrates e Tigre, na Mesopotâmia, cujo nome era La Paz. Transferido para La Paz, o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época, destacando pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía, as quais lhes permitiam ascender à direção dessa fraternidade, prestando relevantes serviços e sacrificando-se, por fim, em benefício da paz dos povos que governava, ameaçada por um pretendente rebelde de nome Caino. Abel, pelas suas virtudes e seu sacrifício, foi considerado um verdadeiro missionário divino, o da sexta série entre Krishna e o da quinta em Moisés e o sétimo, antecessores de Buda e de Jesus. Seja como for, qualquer das tradições aqui citadas indica o encadeamento natural e lógico dos fatos das civilizações sequentes, e desfaz o mito de Adão ao primeiro homem, do qual retirou uma costela para lhe dar uma companheira, quando a própria Bíblia relata que Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira. Relata que nesse tempo haviam outras mulheres no mundo, como uma das quais, aliás, o próprio Caim fugiu para se casar. Moisés, que conhecia a verdade, estabeleceu esse mito devido à ignorância e à imaturidade espiritual do povo que salvara da escravidão no Egito, com o qual deveria se formar uma nação monoteísta. São também absurdas e inaceitáveis as referências bíblicas sobre um Moisés sanguinário e contraditório. Versão esta, como se pode facilmente perceber, convinha a dominação religiosa do povo hebreu pelo clero do seu tempo. Esta fraternidade cóbida formou-se uma civilização avançada a ponto de vista espiritual, mas com a morte de Abel, degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito, dominadores e déspotas, que a seu tempo também o degeneraram. O mesmo ocorreu com os flâmines da Índia dos sacerdotes de Krishna. Com a morte desse missionário, continuaram a influir no meio ambiente, mas degradando no sentido religioso. Concorreram a formar regime de castas e poderes fracionados que até hoje existem. Nossa, são muitos mesmo. É a regra já afirmada pela experiência que, após realizar a finalidade espiritual que se propuseram, as organizações iniciáticas e redentoras deveriam encerrar as suas atividades, como fizeram os essênios na Palestina após a morte de Jesus. Não deveriam fundir-se com a sociedade que decorrer de suas atividades missionárias, porque não poderão conservar sua pureza e elevada condição. Para se perpetuarem, teriam de aliar-se à nova ordem de coisas quase sempre com base na força, passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na Terra. A Gênese mosaica. Unidade 11. A Gênese mosaica. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso menos denominada Pentateuco, escrito pelo profeta em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena.
Para muitos historiadores e exegetas, Moisés não escreveu pessoalmente esses 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa. Exatamente. Ixi, perdi. Exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus. A Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, a história, as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos com que eles se deram até o seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, Êxodo, Levítico, os Números e o Deuteronômio narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada da terra de Canaã, como também a legislação dos ritos, de regras de administração e do culto, que o grande enviado estabeleceu na norma das diretrizes da vida social e religiosa desse povo. Por essas obras é que se vê Moisés, além da sua elevada condição espiritual, que era por todos os respeitos, uma personalidade notável, admirável condutor de homens e digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Entretanto, é necessário dizer que o Gênese possui também contraditores no que se refere à autoria, pois, segundo ao escrevê-lo, o profeta valeu-se de contradições correntes entre outros povos orientais, como caldeus, persas e hindus já existentes antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram delas introduzidas no livro, em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora. Concepção essa que, cronologicamente, passou de eloísta, que era de muitos deuses, para javista, mais de um deus, e desta para jeovista, só um deus. Realmente, há muitas semelhanças em algumas dessas tradições, mormente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, à criação do primeiro casal humano e etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilo e repetições observadas no capítulo 7 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 do Gênesis, as repetições dos versículos 6 e 11, 7 e 13, 12 e 17, 21 e 23 no capítulo 8, e os versículos 3 e 5, 4 e 5, etc. Do capítulo 8 de repetições. 6. Era Noé da idade... São as notas, né? As notas. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas do céu se abriram. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca. E no mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de gado, de feras e todo réptil que se jorra sobre a terra e todo homem. Assim foi desfeita toda a substância que havia feita sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu. Capítulo 8. E as águas tornam de sobre a terra continuamente, ao cabo dos 150 dias minguaram. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Como se vê dessas ligeiras citações, as repetições com estilo e redação diferentes são sobejamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nesses textos. Como no quer que seja, isso é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constam e perpetuam, ou tenham livros sido escritos nas épocas diferentes, por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados. De qualquer forma, essas tradições são veneráveis. Perdão, gente, dei uma perdidinha aqui, porque eu pensei em outra coisa, eu desconcentrei. Vou ler de novo o parágrafo. Mas como quer que seja, isto é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, entre parênteses, que aliás não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam. Fecha parênteses. Ou tenha o livro sido escrito em épocas diferentes por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados. De qualquer forma, essas tradições
cada dia ganham mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valiosos testemunhos dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente, tem sugerido também a documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após a sua morte no Monte Nebo, foram recolhidos pelo seu discípulo Essém, conservados religiosamente por seus continuadores no Monte Hermon, do Monte Carmelo e do Quarantana, do Monte Nebo e do Moabe. Mas, quanto à Gênese, o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro, patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos apoiando neles como perfeita confiança com base remota de documentação histórico-religiosa. Tô passada pros leituras, por isso que eu tô aqui meio... Ó, capítulo 12, né, unidade 12. 7, o capelino. 7 é com H, né, o capelino. Vimos no capítulo 10 qual a significação simbólica dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Diremos agora que, do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico, a descida dos exilados é representada na Gênese pelo nascimento de Sete, o terceiro filho que Adão, como diz o texto, gerou à sua semelhança conforme a imagem. Isto é, aquele que com ele mesmo Adão se confunde e lhe é análogo. Se Adão no símbolo representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados e os dois primeiros filhos o caráter dessas legiões, Sete no tempo representa a época do acontecimento, e essa época no próprio texto está bem definida com o seguinte esclarecimento: os homens então começaram a invocar o nome do Senhor. Isto quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos já habitantes na terra das raças primitivas, bárbaros, selvagens, ignorantes, virgens, ainda de sentimento e conhecimentos religiosos, mas outros diferentes, mais evoluídos, que já conheciam seus deveres espirituais, suas ligações com o céu, ou os espíritos já conscientes de sua filiação divina, que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor. Por tudo isso, é que Moisés se vê no texto, desenvolve em primeiro lugar a genealogia de Caim, interrompe logo para se mostrar que ele não tem seguimento. Capítulo 4, 8 a 24. Nela só se refere a profissões, crimes e castigos para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento, a capacidade intelectual, o caráter moral dos indivíduos que já foram a corrente de Caim das legiões de exilados, como já dissemos, ao passo que enumerando-lhe as gerações até Noé, prosseguindo daí em diante sem interrupção, como a dizer dessa linhagem de Sete é que perpetuou o gênero humano, cumprindo-se assim a vontade do Senhor quando disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A passagem referente a Noé daquela narrativa simboliza o prejuízo periódico de Deus, que, como já dissemos, ocorre em todos os períodos de transição, em todos os fins de ciclo evolutivo, a separação dos bodes e das ovelhas, o expurgo das gerações degeneradas, acontecimento espiritual que o Divino Mestre também se referiu mais tarde no Sermão do Monte, quando disse em relação aos tempos vindoutos que são os nossos. E quando o Filho do Homem, entre aspas, e quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os santos e anjos com ele, não se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns aos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A humanidade daquela época tocou o acontecimento desses com os cataclismos que não se verificam, que mais para diante nós relataremos. Capítulo 13. Da descida à corrupção. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram. Isto quer dizer que os degredados, aqui mencionados como filho de Deus, encarnando no seio dos habitantes selvagens do planeta, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam como conhecedores de uma vida mais perfeita, e ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desgredados, deixando-se dominar pelos impulsos inferiores que lhe eram naturais. Chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e sem
e, sem se aguardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriram irrevogavelmente como sempre procede. Já vimos que a encarnação dos capelinos se deu em sua primeira fase e mais profundamente entre os Hutas, habitantes da Lemúria e das demais regiões do Oriente, povos estes que apresentavam elevada estatura, cor escura, porte semiesco e mentalidade rudimentar. Encarnação dos capelinos, a primeira fase, habitantes de Lemúria e demais regiões do Oriente. Se apresentavam elevada estatura, cor escura, porte semiesco e mentalidade rudimentar. Esses detalhes, mormente a compreensão física, ficam também assinalados na Gênese. Assim ela conta: havia naquele dia gigantes na terra, e também depois de quando os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Néfilim é o termo hebraico que os designa. Esse trecho da narrativa bíblica tem sido comentado por vários autores com fundo de interesse, servindo mesmo divagações de literatura fantasiosa que afirma ter havido naquela época, num estranho concúbio entre seres celestes e terrestres, de cujo contato carnal nasceram gigantes monstros. Porém, como se vê, não se deu nem teve o fato de que nenhum aspecto sobrenatural, pois gigantes haviam, conforme o próprio texto esclarece, tanto antes como depois que os capelinos, os filhos de Deus, encarnaram. Nem podia ser de outra forma, considerando-se que eles se encarnaram em tipos humanos já existentes, com as características biológicas na época em que lhe eram próprias. Nada há que se estranhar, porque os tempos primitivos era tudo gigantesco. As plantas, os animais, os homens, estes, principalmente, tinham que se adaptar ao meio agreste e hostil que viviam e se defender das feras existentes, da inclemência da própria natureza. Por isso, deviam possuir estatura e força fora de comum. Os lemurianos e os atlantes tinham estatura elevada e os homens de Cro-Magnon, que já estudamos, a julgar pelos esqueletos encontrados numa caverna perto do povoado do mesmo nome na França, possuíam em média 1,83 metros, ombros muito largos e braços curtos e fortes, bem menores que as pernas, que provam serem já distanciados dos símios. As construções pré-históricas, como os dólmens, mêneres, pirâmides, eram de dimensões e peso verdadeiramente extraordinários. Somente homens de muita desenvoltura física poderiam realizá-las e utilizá-las, porque na realidade eram túmulos gigantescos para homens gigantescos, que ainda se encontram em várias partes do mundo, em todas partes têm com o nome de túmulos gigantes. Mas sigamos a narrativa bíblica no ponto em que ela se refere a essa mistura de raças e de orbes diferentes. Então disse o Senhor: não se contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso nos leva a compreender que a fusão estabelecida, o cruzamento verificado, foi tolerado pelo Senhor sem embargo dos fatores de imoralidade que prevaleciam, e isso porque os exilados, conquanto fossem espíritos mais evoluídos em relação aos habitantes terrestres. Vindo agora habitar esse mundo primitivo, onde as paixões, como já dissemos, imperavam livremente. Não resistiram à tentação de submeterem as condições ambientes. Isso, aliás, não admira, e era mesmo natural que acontecesse. Não só pelo grande império que a carne exerce sobre o homem dos mundos inferiores, como também pelo fato de que os exilados terem sido expulsos da capela justamente por serem propensos ao mal, falíveis na moralidade. Eu tô falando tanto que nós era bom. Será que eu fui de lá? Com certeza, né? Ou será que eu era ruim o suficiente? Não sei nem de lá. Há os dois viés, né? Existem os dois viés. Eu acho que é melhor, né? Falar assim, essa expressão. Existem os dois viés, né? Existem dois viés.
Entretanto, mesmo tolerando a justiça divina que lhe criava limitações e restrições, as leis para eles inexoravelmente se cumpriram, fazendo com que se colhessem frutos dos próprios atos. Suas vidas seriam mais curtas, seus corpos físicos definhariam como quaisquer outros que abusem das paixões, e seriam pastos de molésias dizimadoras. Paixões não são só as emocionais, né? Nós temos as paixões viciantes aí, como os vícios, né? Os trens, essas coisas, as substâncias. Tudo isso influi, né? Com paixões. Como já dissemos, imperavam livremente, não resistiram à tentação e submeteram a condições ambientes. Isso, aliás, não admire, era mesmo natural que acontecesse, não só pelo grande império que a carne exerce sobre o homem nos mundos inferiores, como pelo grande império como também pelo fato de os exilados terem sido expulsos da Cabela, justamente por serem propensos, infalíveis à moralidade. Eu voltei. Eles não é porque precisava ler de novo. Entretanto, mesmo tolerando a justiça divina que lhe criava limitações. Peraí. Vamos lá, né? Tá dando problema aqui, parece que tava piscando. Amiga, para de piscar a lâmpada. Entretanto, eu vou parar de encostar na mesa, gente. Tá me dando isso aqui, não tô gostando, não. Entretanto, mesmo tolerando a justiça divina, que lhe criava limitações e restrições, as leis para ele inexoravelmente se cumpriram, fazendo com que colhessem os frutos dos próprios atos. Sua vida seriam mais curtas, os corpos físicos se definhariam como quaisquer outros que abusem das paixões e seriam pasto de moléstias dizimadora. Era para reler, provavelmente. Veja-se na própria Bíblia que as primeiras gerações dos homens após Sete, tempo de descida, e até Noé, dilúvio asiático, considerável é o número de anos atribuídos à existência humana, enquanto a delimitação de 120 anos estabelecida para os descendentes dos homens da corrupção apresenta uma diminuição considerável de quase 2/3. Nossa, faz sentido, então, a gente viver menos mesmo nesta terra. Isso do ponto de vista físico, porque quanto à moral, as consequências foram tremendas e lamentáveis. Com o correr do tempo, uma corrupção geral se lastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas. É quando a narrativa bíblica diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente." E mais adiante, a terra estava corrompida diante da face do Senhor. Encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos do ponto de vista moral malograra, porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário, elevando a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que possuíam, ao contrário, concorreram para generalizar as paixões inferiores, saturando o mundo de maldade com o agravante de arrastarem a corrupção os infelizes habitantes primitivos, ingênuos e ignorantes, cuja tutela e aperfeiçoamento lhes coubera como tarefa redentora. De novo, gente, os capelinos veio pra cá. Entendi. Então quer dizer que nós estamos quase sendo expulsos daqui também. Resumindo, eu não cheguei, eu tô na página 40, nós vamos ler esse livro inteiro hoje. Eu cheguei. Não sei, não, vou deixar, não, eu acho que eu vou deixar um suspense, porque
Eu tô passada. E então, havendo-se esgotado a tolerância divina, segundo as leis universais da justiça, sobrevieram as medidas reparadoras para que até fossem purificados os espíritos culposos recolhessem suas próprias consciências, os dolorosos frutos dos seus desvarios. Nós vamos chegar no capítulo 14 e eu vou deixar. Acho que eu preciso ler outros aqui e então nós vamos deixar. Até o próximo.